Sejam muito bem-vindas, rainhas, a este canal. Já tem bastante tempo que eu tenho ele, mas agora tá saindo meu primeiro vídeo e eu vou contar para vocês a minha história no empreendedorismo, como tudo começou. Eu venho de uma família onde minha mãe é costureira, o meu pai é lavrador e ambos eles eram feirantes. Então eu já cresci vendo eles a empreender, meu pai ali na lida das feiras, atendendo cliente e tal, e minha mãe na parte da gestão. Antes era caderninho, não tinha celular, não tinha aplicativo. Isso foi há uns 20 anos atrás. Mas enfim, eu já cresci nisso. E como meus pais eram feirantes e na época não era comum nas cidades interioranas, aqui no Nordeste, terem supermercado vender de tudo, então as feiras livres tinham um pouco de tudo. Tinha tanto de cereais, verduras, frutas, coisas de padaria, bolos, de mango, biscoitos, enfim, tinha de tudo, um pouco roupa, alumínio, coisas de casa, tudo vendia na feira, até da época dos CDs. E eu vi eles ali e já cresci com aquilo. E teve um dia que aqui na minha cidade não tinha internet, não tinha celular na época. Então as crianças iam pra rua brincar. E na frente da minha casa tinha uma vizinha que vendia geladinho em algumas cidades, conhecido como sacolé e outros nomes. Gelinho. Ela parou de vender. E eu falei, sabe de uma? Eu vou fazer geladinho para vender. Eu deveria ter na época uns 6, 7 anos de idade. E eu pedi minha mãe R$2, fui no mercado, comprei um tanto de saquinho de geladinho, vim para casa para fazer. E desde muito novinha eu sempre tive habilidade com contas, com cálculos. Eu sou das exatas, as humanas não faz parte, não gosto tanto. E eu comecei a fazer geladinho e saía pra rua pra brincar e falava com minhas amiguinhas, com os meus amiguinhos, que a gente se encontrava tudo na rua pra brincar, que eu tava vendendo geladinho. E eles começaram a comprar, pediam dinheiro pros pais deles e começaram a comprar, porque era 10 centavos um geladinho na época. E daqueles R$2 que eu tinha pedido minha mãe pra comprar os saquinhos, eu fiz R$10 muito rápido. E eu achei aquilo o máximo e já foi ganhando a minha confiança. Eu fui gostando, tomando gosto por aquilo e comecei a vender geladinho. Eu achei uma caixa de papelão, cortei quadradinho, escrevi com canetinha, que eu tinha canetinha da época de escola. Vende esse geladinho e colei no portão da minha casa com durex. Colei com durex, exatamente isso. E os meninos da rua, as meninas que passavam, as crianças todas via. E a campanha da minha casa não dava conta de toda hora tocando a campainha. E eu saindo com geladinho, saía com 3, com 4, com 5. Eu lembro que na época a geladeira era aquela Consul marrom. Depois vocês pesquisam pra vocês verem qual geladeira é. Que o freezer da geladeira é aquele freezer que enche de gelo e é pequeno e não dava tempo de gelar o geladinho, de tanto que eu vendia geladinho. E passou, eu já tava vendendo geladinho e eu continuei vendendo geladinho. Eu mesma fazia geladinho, tá? E aí eu vi outra oportunidade. Minha mãe tinha muita planta, minha mãe amava planta, quintal de casa, tinha muita roseira, a garagem era toda cheia de samambaia, tinha outros tipos de plantas muito bonitas. E eu comecei a juntar as latinhas de margarina, cortava garrafa PET, deixava tudo arrumadinho. E quando tinha oportunidade de ir pra roça, eu levava um baldinho para trazer esterco e terra fértil para fazer essas mudinhas de planta. Eu fazia essas mudinhas de planta e eu tinha uma mão ótima para essas plantinhas, porque pegava, ficava linda, crescia e florescia. E eu comecei a fazer isso. E eu vendia para as clientes da minha mãe, que minha mãe é costureira, minhas clientes trazer costura, buscar costura, experimentar roupa e tal. E eu ficava atenta lá dentro de casa. Quando eu via que a cliente dela estava se despedindo dela para ir embora, eu já corria
Pegava na mão, vou te levar no portão, vem aqui, vê minhas plantinhas, tô vendendo as mudinhas de planta. Ana, quanto é as plantinhas? R$ 2. Era difícil uma cliente sair da minha mãe sem levar uma plantinha minha. E por aí ia só povo geladinho, com a plaquinha lá fora e as plantinhas. O tempo foi passando, eu estava dedicando muito aos estudos, eu parei de vender plantinha, parei de vender geladinho, consumia meu tempo, eu estudava música, no colégio, eu pretendia fazer faculdade, então eu estava muito focada nos estudos e não tinha tempo e o tempo foi passando. E como minha mãe é costureira e ela via assim minha agonia de escolher uma profissão para a vida e tal, ela falou assim, eu vou te ensinar a costurar. Eu falei, sério, mãe? Não é muito minha cara. Eu falei, não, mas bora. Eu ganhei um tecido de uma irmã minha e para fazer um vestido longo. Aí eu peguei uma medida, minha mãe me orientou, a gente cortou todo o vestido, ela foi me ajudando, eu costurei todo o vestido. E por final ela falou assim, e aí? Eu falei assim, não é muito minha cara não, mas eu vou tentar seguir esse ramo. Daí, no segundo ano de ensino médio, eu fiz um Enem para ter experiência. No terceiro ano, eu fiz já o Enem, que já é válido, né, pro terceiro ano. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz uma inscrição para fazer um vestibular em uma faculdade de uma cidade próxima assim, mais ou menos, 200 quilômetros, não é próxima, da minha cidade, e fui fazer design em modas. Aí fui pra lá, teve todo o processo de ir, eu tive que dormir nessa cidade, numa casa de apoio que a prefeitura da minha cidade tem lá, para os estudantes, uma casa dos estudantes. E no outro dia, cedinho, fui para essa faculdade fazer esse vestibular, design em modas. Quando eu cheguei na porta da sala para entrar, o rapaz que estava, né, pegando o RG de todo mundo, ele falou, seu RG tá vencido, você quer mesmo fazer o vestibular? Se você passar, você não vai conseguir fazer a matrícula e tal. Eu falei, poxa, mas eu já tava lá. Eu falei, tá, não, eu vou fazer. Fiz o vestibular. Passam uns dias, não é que eu passei no vestibular, com a nota muito boa, eu não me recordo da nota que eu tirei, mas com a nota boa. E aquilo me deu confiança, eu falei, poxa, eu tenho capacidade de passar um vestibular. E eu poderia ter tirado o meu RG lá e ter novamente num pouco tempo tirado. Nessa época teve uma greve da polícia do estado da Bahia, eu não sei se o governo cortou alguns recursos deles, eles fizeram uma greve e é uma cidade muito violenta e tinha visita em casa e eu fiquei receosa de ir sozinha porque meus pais, nem meu pai nem minha mãe poderiam me acompanhar. Então eu desisti daquilo, não fiz a matrícula, mas fiquei contente de ter passado naquele vestibular mesmo não tendo o tempo, porque era só 3 dias para fazer a matrícula e não dava tempo de tirar na minha cidade, que demorava meses até para chegar a novo registro. E eu comecei a procurar outras faculdades, porque eu pensei assim, já que eu não sou boa em costurar, se eu fizer o curso de design em modas, e eu vou contratar costureiras, eu vou criar uma marca de roupa, porque na época da minha adolescência, como minha mãe é costureira, inclusive até hoje, eu desenhava minhas roupas. E as clientes dela queriam os meus modelos. Eu só não gostava da costura, mas eu gostava de desenhar, de criação, eu tinha muita habilidade para criar. Mas enfim, não foi design em modas, porque eu pensava bem na parte de empreender mesmo e ter uma marca de roupa minha. Mas não foi. E eu comecei a procurar faculdades no estado de São Paulo. Procurei outros cursos, mas não estava dando certo, porque eu queria estudar, eu queria minha liberdade, eu queria minha independência. É algo que eu sempre almejei desde muito, muito cedo. E aí um certo dia, uma pessoa muito conhecida na minha cidade me ligou que uma das faculdades daqui tinha saído o curso de estética, que antes tinha bastante cursos mais da parte para ser professor, tipo matemática, história, esses cursos assim, letras, e saiu pra cá esse curso de estética. Eu falei, poxa, eu vou fazer.
Eu gosto dessa coisa de beleza. E comecei, fui lá conversar com ela e foi tão incrível que eu me lembro que eu nem precisei fazer o vestibular para fazer esse curso de estética, que eu entrei com minha nota do Enem, porque minha nota tinha sido uma nota boa também. E eu entrei com a nota do Enem e comecei a fazer esse curso. E gostei, passou mais um ano mais ou menos, eu já comecei a trabalhar. E ela, no laboratório onde a gente tinha as aulas práticas, a própria coordenadora da faculdade me chamou se eu não queria começar a trabalhar. E eu me lembro que a primeira escova que eu fiz, eu gastei 2 horas para fazer. E na época, sabe quanto era uma escova? Era R$10 e eu ganhava porcentagem, era 40% desses R$10. E aí começou a minha história. Eu trabalhei lá por muito tempo, eu me formei, continuei trabalhando lá alguns anos e falei, não, eu preciso ter meu salão. Mas na época não tinha recurso financeiro para ter bem o salão. Então, o dinheiro que eu ganhava lá, eu comecei a juntar, minha mãe me ajudou e a gente fez o meu primeiro salão. Na época eu lembro também que a gente comprou móveis usados, foi tudo muito simples, era uma sala de atendimento para a parte de cabelo e tinha uma salinha de estética. Era isso meu salão. E um banheiro que é 1 por 1. Inclusive é 1 por 1 até hoje, que eu não cresci o banheiro. E aí começou. E, gente, é tão incrível que quando eu paro para pensar que lá atrás eu gastava tipo 2 horas para fazer uma escova e hoje eu faço uma escova em até 15 minutos. É um progresso. E a minha evolução também financeira de ter um salão que fatura muito bem, mesmo sendo em uma cidade pequena. Depois disso, esse salão teve reformas, depois eu ampliei, hoje a gente tem uma área de atendimento para cabelo maior, tem recepção, tem 3 salas, temos recepcionista, temos lash design, parcerias com maquiadoras para fazer dias de noiva. E essa história toda, desde da menina que começou vendendo gelagem até a cabeleireira empreendedora de hoje, tem muitos anos. Só na área da beleza tem 11 anos que eu empreendo. E eu vou contar uma coisa pra você. Se você conectou com a minha história, se inscreva neste canal, dá o seu like e retribua também em vida de outras pessoas que possam se conectar. Depois de 11 anos de trabalho, eu sempre soube que eu tive um chamado de ajudar outras mulheres que não veio de uma família rica, mas que sempre teve vontade de superar, de ter sua liberdade financeira, de aumentar o seu faturamento. Por quê? Para trazer tanto conforto para si, como para os seus, para a sua família. E eu criei uma mentoria exclusiva e personalizada para te ajudar exatamente na sua dor, no que você necessita. Se você tiver interesse, eu vou deixar meu contato aqui abaixo, que eu vou te presentear com uma aula gratuita, uma reunião. A gente vai fazer uma reunião para me entender. E se for o seu momento, a gente vai começar isso juntas. E espere os próximos vídeos.